O cão tinhoso tinha os olhos azuis que não tinham brilho nenhum, mas eram enormes e estavam sempre cheios de lágrimas, que lhe escorriam pelo focinho. Metiam medo aqueles olhos assim tão grandes, a olhar como uma pessoa a pedir qualquer coisa sem querer dizer. Leitura obrigatória da FUVEST e obra importante da literatura moçambicana, Nós Matamos o Cão Tinhoso é uma leitura essencial para todos. A obra nos ajuda a entender a colonização de Moçambique, o processo colonial em geral em vários países e o racismo estrutural. A obra foi escrita por Luiz Bernardo Roana e publicada pela primeira vez em 1964 no jornal A Tribuna. O livro causou muita polêmica na época em que ele foi publicado, porque o Roana utilizou a ficção para fazer uma denúncia ao colonialismo português, utilizando metáforas e alusões para demonstrar a violência e a opressão que o povo português estabelecia sobre o povo moçambicano. Devido a isso, no mesmo ano de publicação dos contos, Roana foi preso pela polícia política portuguesa, ficando 4 anos na prisão, e os exemplares do livro foram recolhidos pelos portugueses. Foi só em 1975, depois da independência de Moçambique, que o livro foi publicado novamente e foi reconhecido pelo povo como uma grande obra da literatura moçambicana. Mas vamos entender por que essa obra causou tanta repercussão. O livro é composto por 7 contos, sendo um deles aquele que dá o nome ao livro, Nós Matamos o Cão Tinhoso. O livro foi o segundo livro ficcional da literatura moçambicana, depois de Godido e Outros Contos, de João Dias, publicado em 1952. Para entender por que essa obra foi tão importante, primeiro a gente precisa entender um pouco da história de Moçambique. A história de Moçambique e do Brasil tem algumas semelhanças, porque ambos os países foram colonizados por Portugal. Porém, diferente do Brasil, a independência de Moçambique se deu através de uma guerra muito violenta e que durou bastante tempo. A luta armada de libertação nacional ocorreu entre os anos de 1964 até 1975, quando foi declarada a independência do país. Luiz Bernardo Roana foi um dos militantes que fez parte da Frelimo, lutando pela independência do país. Depois da independência de Moçambique, ele se tornou um funcionário do governo e da Organização dos Jornalistas de Moçambique, além de secretário do Estado da Cultura de Moçambique. Mas uma guerra não se faz apenas com armas, ela também se faz pelo meio ideológico. E é aí que entra a importância de Nós Matamos o Cão Tinhoso, por fazer uma denúncia tão direta ao colonialismo. Todos os contos mostram a forma, às vezes sutil, às vezes escancarada, que a opressão se demonstrava no povo moçambicano, através do racismo, da pobreza, do trabalho forçado e da violência física. Vamos então analisar cada um desses contos, começando com o que talvez seja o mais importante, o Nós Matamos o Cão Tinhoso. Primeiramente, você sabe o que significa tinhoso? Tinhoso é aquele que tinha uma doença de pele causada por fungos nos pelos. Mas tinhoso também pode significar algo que causa nojo, que é repugnante, ou um adjetivo para falar de uma pessoa que é teimosa, insistente ou obstinada. Esse título, então, Cão Tinhoso, já vai descrever como é esse cachorro que aparece no conto. Um cachorro que é velho, possui várias feridas no corpo devido à tinha que ele possui, essa doença, e que devido a isso ele é excluído por todos, é excluído pelos outros cachorros, ele é mal visto por todas as pessoas. Segundo a pesquisadora e crítica Inocência Mata, o cão tinhoso representa o sistema colonial decadente que precisava ser destruído, assim como o cão tinhoso é morto, para construir um novo país. A história se passa no contexto colonial, em que o protagonista, Dinho, um menino negro,
estudam em uma escola frequentada principalmente por filhos de famílias brancas e que, por isso, fazem vários comentários racistas com esse protagonista. Outra personagem importante da história é Isaura, uma colega de escola do Ginho, e a única pessoa que defende e gosta do cão tinhoso. Assim como o cão, a Isaura também é excluída pelos outros e classificada como maluca devido ao seu jeito estranho de agir. Outra personagem importante da história é Isaura, uma colega de escola do Ginho, e a única pessoa que defende e gosta do cão tinhoso. E assim como acontece com o cachorro, a Isaura é excluída pelos outros e considerada como maluca pelos seus colegas e professores. Nós podemos considerar que as violências sofridas pelo cão tinhoso também são uma representação das violências sofridas pela população moçambicana, principalmente a negra. Nós vemos algumas semelhanças na forma em que o cachorro é tratado e como a Isaura é tratada e também como o protagonista Ginho é tratado pelos outros. Em diversas vezes há no conto descrições do cão tinhoso que o aproximam de um ser humano devido ao seu olhar, principalmente. E também, em vários momentos, o comportamento do Ginho é descrito como o comportamento de um animal, de um cão. O conto é narrado por Ginho, passando então o ponto de vista infantil, mas que não deixa de demonstrar as violências presentes na sociedade. E talvez justamente por ser narrado por uma criança, deixe ainda mais evidente como até mesmo as crianças sofrem essa violência. Isso acontece também em outros contos presentes no livro. Juan então utiliza o ponto de vista das crianças para fazer esse contraste entre a inocência, que deveria estar presente na vida das crianças, e a violência sofrida por elas e por toda a sociedade nesse contexto do colonialismo. Mas você deve estar se perguntando, afinal, quem é que matou o cão tinhoso? Bom, várias pessoas, na verdade. Ginho, que atira no cão tinhoso pressionado pelos seus colegas de escola. O senhor administrador, que pediu que o cão fosse morto. O Duarte da veterinária, que era o encarregado por executar o cão, mas acabou dando essa função para as crianças. E, na verdade, a culpa seria de toda a comunidade, por não ter defendido o cão, por ter excluído ele e ter. Mas na verdade a culpa seria de todos, por não terem defendido o cão, por terem o excluído e por terem desejado a sua morte. Então, ao título falar Nós matamos o cão tinhoso, esse nós inclui todos que fazem parte da história, excluindo somente Isaura, que o defendeu, mas também, no sentido metafórico, o nós seria o sistema colonial, que permite assassinatos, que permite a violência. Para você que está prestando vestibular, é super importante ler todos os contos presentes na obra. Mas aqui eu vou citar algumas características gerais presentes na maioria dos contos. Uma delas é o uso de línguas nacionais de Moçambique. Juana, por exemplo, incorpora palavras Mponga ou Xangana, e ele também utiliza o português com variações linguísticas, incorporando então a língua que o povo realmente falava. Isso é uma forma também de defender a identidade nacional tipicamente moçambicana, não utilizar apenas a língua do colonizador, o português, mas a língua que a população moçambicana realmente falava. Outra característica muito marcante na obra é a impotência dos personagens, a sua falta de poder e de possibilidade de lutar contra a violência por ele sofrida. Temos, por exemplo, no conto A Velhota, em que o personagem ele sofre de violência física e ele não pode contar para sua mãe frente aos irmãos porque ele quer preservar ainda a inocência dos irmãos, sabendo que um dia eles também vão sofrer desse mesmo preconceito, dessa mesma violência que ele sofre.
Ou podemos citar também o conto Dina, palavra que em Moçambique, em Xangana, significa meio-dia, hora do almoço. Nesse conto, o protagonista, Madala, ele vê sua filha sendo abusada pelo capataz e ele também não pode fazer nada a respeito, apesar de sua indignação. Então, em todos esses casos, os personagens sofrem de violência pelo dominador. Em diversos contos, nós temos também narradores, personagens, que são crianças, como eu já havia mencionado anteriormente. É o caso de Nós Matamos o Cão Tinhoso, Papá Cobre e Eu e As Mãos dos Pretos. Em As Mãos dos Pretos, outra coisa interessante de saber é que há a desconstrução do discurso colonial. Roana coloca de uma forma bem evidente como o discurso colonial está presente nas instituições e também na própria população moçambicana, que, devido ao processo de assimilação, ou seja, da tentativa de se adequar à nova sociedade em que o europeu é aquele privilegiado, a população moçambicana reproduz então os discursos feitos pelo colonizador, muitos deles racistas. Juan então coloca isso para que o leitor possa refletir e para que a população moçambicana veja a necessidade de romper com esse discurso do colonizador e criar uma identidade nacional, criar um sentido de orgulho. Ficamos então aqui com o resumo de Nós Matamos o Cão Tinhoso. Espero ter te ajudado e até a próxima.